primeiro toque, assim, forte que Deus me deu. Essa primeira experiência. Você deve se planejar, deve se capacitar, você precisa buscar se aprimorar. Mas nunca se esqueça que você tem que se submeter à minha vontade. Para mim foi muito duro, porque eu sonhava com isso, desejava, mas não aconteceu. E eu entendi que não era para ser. Não era para ser. Olá, sejam bem-vindos ao Divulga Cash. Mais um episódio aqui para compartilhar com você uma história de vida, uma história de empreendedorismo, de investimento, de vida, de visão, de propósito. E nesse podcast, nessa edição, nós vamos ter uma conversa com o Carlos Henrique. Ele é um eletrotécnico, mas também é um pastor. E além de ser um pastor, aí foge um pouquinho de ser convencional e é também um missionário. Casado, tem 2 filhas e a gente vai bater um papo sobre o que é maior do que o dinheiro, do que o euro, do que o dólar, do que o bitcoins. Seja bem-vindo, pastor Carlos Henrique, aqui é o Divulga Cash. É um prazer ter você aqui conosco. Que bom. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Me sinto honrado pelo convite. Estar sentado aqui à mesa, com a sua presença, pastor Alex, é uma honra. E espero aí contribuir para a vida de todos aqueles que vão estar nos assistindo. Muito bom. Bom, você que está acompanhando a gente, você vai reparar uma coisa muito bacana aqui no Divulga Cash. Você vai ter uma playlist separada por inspiração, empreendedorismo, espiritualidade, e não só pastores, não só cristãos passaram por aqui, mas talvez teremos aqui histórias de pessoas que são de outras religiões e como lidam com seus negócios e também com sua vida espiritual. Mas hoje a gente tem aqui o privilégio, né, de estar com o Carlos Henrique, um pastor Carlos Henrique, e a gente ter essa conversa aqui nesse momento. A gente aqui não fica enrolando. A gente vai logo para finalmente, porque a pior coisa que tem é que tu tem que ficar adiantando o vídeo num podcast, porque o cara vai primeiro 10 minutos falar de tudo, menos do assunto. E então vamos lá logo pro nosso assunto, pro nosso tema, nosso bate-papo, nossa conversa, né? Quem é Carlos Henrique? Né? Não precisa dar CPF e identidade, mas quem é você? Idade, família, né? Ok. Eu sou o Carlos Henrique, eu tenho 33 anos. Sou casado com a Jéssica, que tem 32. Temos 14 anos casados. Casamos jovens. Eu tinha 20, ela tinha 19. E hoje nós temos 2 filhas maravilhosas. A Esté tem 4 anos e a Mariana tem 2 aninhos. Eu sou eletrotécnico formado com meus 16 anos. Comecei como jovem aprendiz. Não foi uma escolha minha, foi uma oportunidade que surgiu. E eu gostei da profissão, amo mexer com eletricidade. E a Jéssica já é formada professora, né? Ela fez letras, português e inglês. Estamos na caminhada cristã, na nossa adolescência, nos batizamos juntos. E agora, nesse processo de ir ao campo missionário, algo que já ardia no nosso coração. Então, é um pouquinho da nossa história. Um homem comum, um jovem sonhador, que quer fazer grandes coisas para um Deus grande. E entendo que fazer essas grandes coisas para Deus é começar pelo simples, pelo óbvio, pelo ordinário, e acreditando que uma vida sendo transformada já valeu a pena. Legal, cara. É bacana, né, ouvir isso, né, você começou algumas coisas bem jovem, né? E como que você chegou, né, no evangelho? Como que foi isso? Na adolescência com quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos. Não nasci num lar evangélico. Mas os meus pais sempre me criaram debaixo de princípios. Não sou filho único, mas eu sou o caçula de 3 irmãs mais velhas, né? Então, todo mundo fala, você foi paparicado, tal. Não foi muito bem isso, não. Tinha, sim, as suas vantagens, mas meu pai sempre trouxe a responsabilidade, né? Você é um homem, você vai assumir uma casa, vai assumir uma família, e eu fui vendo isso acontecendo. Mas na minha adolescência, teve um momento em que eu percebi que existia um vazio
algo faltava na minha vida. Eu tentei procurar aqui e ali, como muitos acabam relatando o testemunho, né, da sua conversão, e basicamente é Uhum. parecido mesmo. É o preenchimento de um vazio, né, esse vazio existencial. E as minhas irmãs já eram da igreja, e eu fui convidado a participar de um culto jovem, né, a temática envolvia sobre esse Cristo que veio nos resgatar. E foi feita uma peça teatral e eu vi a minha vida naquela peça. E cada parte daquela peça tocava profundamente no meu coração e eu falava: é minha vida". E eu me senti terrivelmente perdido. E no final foi feito o apelo e eu fui aos prantos lá na frente. Jéssica já estava na igreja nessa época, mas ela também oscilava, né? Não tinha aquele compromisso. Mas aí eu entreguei a minha vida e comecei a minha trajetória cristã. Então foi, apesar que o processo de conversão ele foi acontecendo antes mesmo desse culto, né? Eu pensando, refletindo sobre a vida, do meu posicionamento, aquilo que eu estava fazendo, esse vazio que já gritava dentro de mim. Então fui percebendo que existia algo além disso. Do hoje, do aqui, do agora, daquilo que eu estava fazendo, não era satisfatório, não me preenchia. E eu correndo atrás disso, percebi que Cristo é a solução, né? É a resposta para essa pergunta. O que eu estou fazendo da minha vida? Então Cristo é a resposta, né? Ele preenche esse vazio. Então eu me entreguei e graças a Deus não me arrependo não. Que bacana, cara. Isso é benção. Agora, e como que foi essa construção, cara, de você pegasse adolescente, né? Na nossa adolescência, a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Uhum. Eu tenho um filho de 15 anos e eu fico falando com ele, cara, vai procurando aí até você identificar o que você quer fazer profissionalmente ou então da tua vida, né? Eu quero que você encontre isso. Eu não quero dizer para você o que você vai fazer. Mas é ruim também tu deixar um adolescente sem direção. Uhum. Senão alguém também pode tomar a direção por eles, não sendo aqueles que o amam. E como foi esse processo, né? Você, da adolescência para a juventude, maturidade, foi estudar, foi trabalhar, como que você foi se encontrando? A minha mãe ficava muito do meu pé, né? Meu pai, ele já observava mais e dava uns toques, uns conselhos. Mas quando eu me converti, conheci a Jéssica e a gente começou a namorar. Eu tinha que trabalhar. Eu falo lá em casa, eu não vou pagar pra tu ficar beijando a boca de ninguém não, É, cara. tinha que trabalhar, tinha que ter alguma renda, mas só que a gente em casa sempre aprendeu a não abandonar os estudos. Uhum. Então, a solução era trabalhar, mas fazer um curso, continuar estudando. E apareceu a oportunidade de fazer uma prova, sendo aprovado, eu serei o jovem aprendiz. Eu acho isso sensacional. E eu fiz essa prova, eu passei, né? Aí eu comecei. Aí eu tinha 15 para 16 anos, então eu estudava à noite, eu tive que mudar o meu horário, fazia curso pela manhã, né? E à tardezinha, o período de jovem aprendiz. E não era perto. Então eu já comecei a perceber que eu precisava amadurecer, não tinha outra escolha. Então eu saía de casa às 4h30 da manhã, chegava em casa às 10h30 da noite. Isso com 16 anos. Sobrevivi. E me formei com louvor, diga-se de passagem. Mas eu já tinha que assumir essa responsabilidade, porque meu pai já vinha me ensinando isso desde berço, né? De assumir a responsabilidade mesmo. E eu sempre gostei de trabalhar. Parte operacional me fascina. De ir, de meter a mão na massa, Uhum. de ver como é que funciona, né? De desmontar e montar, de se envolver mesmo. Isso sempre me fascinou. E a profissão que eu escolhi, ela me deu essa oportunidade. E como eu já estava namorando, eu sabia que eu não poderia, como meu pai dizia, né? Deixar a peteca cair. Uhum. Então,
Tinha que amadurecer, criar responsabilidade, e com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo isso, né? A gente acerta, a gente erra, a gente tropeça, a gente levanta, refaz os planos e assim a gente vai seguindo. E aí, nesse processo, tu acabou indo trabalhar já com a tua profissão, né? Já, Com a já, tua profissão. já. O meu professor, Almir, lembro dele até hoje. Terminei o curso, ele já me chamou para trabalhar com ele numa empresa, né, que ele tinha privada. Como eu falei, eu terminei, mas terminei com louvor. Fui o destaque da turma e ele me chamou. E aí eu comecei. Comecei a trabalhar com ele, mas veio o período do alistamento obrigatório. Então deu uma pausa, né? Achando que iria enganjar, ia para Força Militar, me esforcei para isso. Eu usei os conhecimentos que eu tinha, né? Meu primo, ele é da FAB e ele veio de Manaus nesse período para me ajudar. Mas também entendo que quando Deus fala não, é não. Aí a gente tem que ser resiliente, né? Sim. Tem que ter essa perspicácia, melhor dizendo, tem que ser resiliente. É isso aí. Vamos resumir. Tem que ser resiliente para você se superar, né? Dar a volta por cima. Então eu retornei para minha área de profissão. Mas por mais que a gente trabalhe, se empenhe, se esforce, busca se capacitar, também existe a vontade de Deus. Então esse foi o primeiro toque assim forte que Deus me deu. Essa primeira experiência. Você deve se planejar, deve se capacitar, você precisa buscar se aprimorar. Mas nunca se esqueça que você tem que se submeter à minha vontade. Para mim foi muito duro, porque eu sonhava com isso, desejava, mas não aconteceu. E eu entendi que não era para ser. Não era para ser. E eu continuei seguindo com a minha carreira na elétrica. E a gente, quando faz planos, né? Muita gente não consegue lidar com isso. Você cria projeto para sua vida, planos, e a ideia é conseguir concretizar aquilo. Né? Pô, eu sonho com essa carreira, eu sonho com isso. E nos projetamos para alcançar, às vezes, aquilo que nós almejamos, desejamos, e às vezes ser interrompido. A gente está falando aqui de interrupção divina, né? Você entendeu que Deus não tinha isso para você, e apesar de ser um sonho, um desejo do coração, isso não aconteceu, e você entendeu muito bem que não era para ser. As pessoas, às vezes, acabam empurrando e forçando a realização de coisas que não deve ser. Tem pessoas que vão vendo os sinais, né? Você está querendo iniciar um negócio, você está querendo iniciar uma carreira profissional, espiritual ou ministerial, e você está vendo que não dá e vai empurrando, mesmo entendendo através dos sinais e de tudo que vem acontecendo, de que não é para você ir. E aí a pessoa insiste. Aí acaba entrando em problemas porque não era para estar ali. Nós acabamos acostumando, né? Tem pessoas que não são assim, mas acho que quem olha para frente acaba tendo isso. Aprende muito mais com erro porque força demais. Então erra muito. E erra muito, aí acaba tendo que só aprender com os erros. Mas você não tem que aprender só com os erros. Você tem que aprender com acertos e com quem já errou. Né? E por que tu não forçou? Porque você entendeu que não era para forçar. Né? E aí como que tu ficou com isso? Ficou em paz? Eu percebi que eu não tinha que ficar perdendo tempo. Porque às vezes quando a gente planeja não dá certo, a gente tem que fazer a escolha, insistir ou ressignificar. Né? Há pessoas que insistem, acabam conseguindo pela perseverança, pela insistência, por se aprimorar mais, entender mais, estudar mais, mas também há pessoas que não saem desse ambiente só da perseverança e as coisas não vão acontecendo e o tempo vai passando. E eu sempre fui entendendo que o tempo é algo muito precioso.
é caro. E não dá para comprar, não, né? Não tem como. Não, tem como comprar, né? É só quando tu paga, às vezes, um funcionário alguém, tu tá comprando o tempo dele. Mas o seu perdido, não tem, não. Então, eu fui percebendo que não tinha como ficar perdendo tempo. Então, tive que virar a chave quanto antes. E eu tive apoio para virar essa chave. Jéssica foi fundamental. Apesar, nessa época, éramos apenas namorados. Mas ela foi fundamental para eu virar a chave. E não permanecer ali na insistência. E, lógico, existia um outro meio de ir para a área militar, além do alistamento obrigatório. Uhum. Entrava num curso preparatório, fazia uma prova e tal. Mas eu entendi que não era para mim. A gente pode até desenvolver uma profissão, mas se essa profissão não for a nossa vocação, a gente pode ter um retorno, lucro, né? Financeiro, mas a gente não vai se sentir pleno. Então eu percebi que não era a minha vocação, era um sonho, era um desejo, um empreendimento que eu queria fazer, e eu tinha planejado tudo, vou entrar, tantos anos eu fico, faço a faculdade, caso, mas não foi dessa forma. Então eu comecei qual é a minha vocação? Então eu busquei nisso, né? Acredito que a gente fazendo uma análise sincera, uma leitura sincera daquilo que está acontecendo, a gente consegue virar a chave. Vai doer, vai machucar, mas também a gente volta com mais força. Sim. E tu insistir numa coisa que não é a tua vocação, cara, é complicado demais. Só que assim, então, essa foi a primeira vez que você teve que deixar de fazer uma coisa para fazer outra indo contra a tua vontade. Mas aí agora, com 33 anos, você vai ter que fazer isso de novo, né? Que é em relação a sair do Brasil, ir para um outro continente, ir para um outro país, né? Numa cultura diferente, contexto diferente, língua diferente, e você agora vai ter que sair. Tu já pensou, cara, na ideia de como tu vai usar a profissão de eletrotécnico em Burkina Faso? Já. Aí entra a questão também da fé, né? Deus tem um famoso pregador e pastor, ele fala que Deus tem um senso de humor, né, muito grande. Deus, ele é muito detalhista naquilo que ele faz. Muito detalhista. Eu vim de uma família estruturada. Jéssica, minha esposa, ela veio de uma família disfuncional. Então, ela não conhece o pai. Nunca conheceu o pai biológico. Ela sofreu a dor do abandono 2 vezes pela mãe e foi criada pela avó e pelo avô. O avô faleceu antes, ela ainda era bem menina, mas com a avó não. Com a avó ela teve que passar uns processos, né? Então, com 13 anos, a Jéssica tinha que cuidar de uma irmã caçula e de uma avó idosa que estava com câncer terminal. E ela tinha que administrar a casa. Então, isso vem já muito enraizado em nós de por mais que a situação seja desfavorável, a gente encarar, manter a cabeça no lugar, com a nossa fé em Deus e seguir. E a gente foi crescendo juntos. Então ela foi para a faculdade, a gente já estava casado, muito jovem, tivemos turbulências no casamento, mas só que ela é formada hoje, né? Fez a pós-graduação e a gente vai para um país, pastor Alex, que é assim, que a mão de obra é escassa demais. Uhum. Não tem mão de obra qualificada. O índice de alfabetização em Burkina Faso, que fica no oeste africano, é de 15% a 20%. A expectativa de vida é de 63 anos. A atividade do país é 80% rural e apenas 20% urbano. O que a gente vai fazer lá? Vamos investir em vidas. O nosso empreendimento vai ser em vidas.
mudar a realidade de um local, de uma localidade, de uma aldeia, de uma nação, através de pessoas. Então, nós vamos assumir uma escola. Então, Jéssica vai ser a coordenadora de uma escola que já existe, vai lecionar o inglês, que acaba sendo um idioma universal, e eu vou entrar já na parte operacional, porque lá em Burkina há alguns indícios, né, de projetos de energia limpa, energia solar, e eu vou entrar com tudo nisso daí, né, porque já tenho a minha formação, tenho vivência nessa área desde os meus 15 para 16 anos. Experiência de sobra, né? E a gente vai entrar nessa parte de ensino, então vamos empreender, então vamos, de alguma forma, com a nossa vida, investindo em outras vidas para trazer uma melhoria para a localidade. A gente vai estar na capital, né, mas na capital há diversas aldeias que carecem, então a gente está com essa visão de empreender na vida das pessoas para mudar um pouco a realidade de Burkina. A gente pensa, ele está indo para o continente africano, né? E dentro do continente, indo trabalhar em um país. Quando a gente pensa sobre você estar no outro lugar, no outro país, primeiro que muita gente pensa que a África é um país, né? É um continente com vários países. Mas quando você vai para um lugar desse, às vezes as pessoas pensam que o missionário está lá só pregando o dia inteiro com a Bíblia na mão, andando de esquina em esquina ou de casa em casa, só pregando, né? E não conhece as demandas que tem, como a visão, às vezes, sobre um pastor é que ele passa o dia todo orando e prega de noite. E não consegue entender, uma vez numa reunião, o pessoal falando sobre as experiências de CEO, de empresas que administraram e tal. Aí eu fiz uma pergunta, né? Só que eu era o pastor. Ali aí perguntei para eles, o que é um CEO? Aí eles falaram, quando vocês falam de administração de uma empresa, do que vocês falam? É um lugar onde tem um financeiro, tem a parte jurídica, você tem a parte pessoal, lá de treinamento, recepção, captação de recursos e tal. Aí eu fui e perguntei assim, tu acha que a igreja funciona diferente disso? Então eu sou o cara com mais experiência aqui nessa sala sobre dirigir uma empresa do que vocês que começaram agora, porque eu já dirigi algumas. Você tem funcionário, você tem tudo, né? E aí olhado assim, eu tenho que lidar com contador, com advogado, eu tenho que lidar com tudo. Eu tenho que receber pessoas, eu tenho que despedir pessoas, eu tenho que recrutar. E fui falando, né? Olhando, e o pessoal não tinha uma visão sobre como o funcionamento de uma igreja institucional, de estruturas. Só que quando você olha para a missão e o campo missionário, além de ser o pregador, né, ou pastor pregador, quem está no campo também é o empreendedor. Porque mesmo que você não faça dinheiro com o negócio, mas você tem que fazer gente transformada com o negócio que você administra, né? O nosso negócio é o reino de Deus, né? E aí conversando, eu falava que eu era diretor de uma fábrica. Aí isso foi lá em Buenos Aires. Como assim diretor de uma fábrica? Só que lá a gente fabrica discípulos. A igreja é uma fábrica de discípulos. É uma fábrica de transformação, uma fábrica de pessoas. E é interessante isso, né? Porque o contexto lá é muito rural. Você vai ter que lidar com questões políticas, sociais. Você vai ter que lidar com abusos, né? Níveis de crianças que passam por abusos. Você vai ter que lidar com opressão. Você vai ter que colocar suas mãos na terra em fazer coisas que não estavam. Então, até o que você não aprendeu, você vai ter que aprender para fazer. Mas o mais interessante é o quanto Deus investe em nós para coisas que a gente nem sabe que vai fazer ao longo do tempo. Porque você sabe fazer coisas hoje que tu sabe que vai ser muito útil no campo. E talvez tu nem imaginou assim, cara, nunca imaginei de estar usando isso daqui e aí no campo missionário tu é obrigado a usar. Isso que o senhor está falando é interessante porque há muito tempo, não muito tempo não, assim uns 10 anos, mais de 10 anos atrás, porque ainda não tínhamos casado, éramos noivos. Na igreja local, hoje onde estou pastoreando, né, até a nossa ida ao campo,
foi realizado um culto com essa direção para descobrir qual é a nossa vocação, a nossa chamada, o propósito da nossa vida. E quem ministrou a palavra foi uma diaconisa nossa, e ela era pedagoga. E ela fez a explanação da palavra e no final ela convocou a igreja. Você que deseja fazer uma faculdade e não tem recursos, você vem aqui à frente, a gente vai orar. Você que tem um sonho de estudar, né, de ter uma profissão, gostaria que você viesse aqui para a gente vai estar orando por você. Jéssica estava ao meu lado. Eu lembro até hoje, ela falou, eu vou lá. Eu vou. Falei, vai. E ela foi. E participou da oração, recebeu a oração. Depois disso, Jéssica chegou para mim e falou assim, eu gostaria de fazer inglês. E ela começou a estudar, ver vídeo, os livros, se matriculou num curso, começou a estudar no curso e as portas começaram a se abrir. Então esse curso chamou para ela ser atendente. E ela fazia o curso, estudava nessa instituição e trabalhava como atendente. Ela se destacou como aluna e chamaram ela para estagiar lá. Ela começou a estagiar. Quando ela concluiu o curso, chamaram para ela ser professora desse curso. E ela começou a dar aula. E depois a gente lembrou desse culto, né? E nós precisamos tomar essa atitude de fé, porque às vezes Deus nos dá uma porta em que a gente vai acessar coisas lá na frente que a gente não tem ciência hoje. Mas é a atitude de fé. É se posicionar ante aquilo que Deus está querendo fazer através de nós. Interessante que depois aí começa a entrar o sobrenatural, né? Uma irmã chegou pra gente e começou a orar por nós e ela falou, Jéssica, não foi você que escolheu essa profissão, não foi você que escolheu esse idioma, é Deus que te entregou. E a gente foi percebendo e hoje a gente tem uma clareza maior de que aquilo que nós desenvolvemos como profissão, como vocação, daquilo que a gente costuma ouvir falar, né, secular, e a gente mistura isso, né, como se fosse duas vidas, coisas opostas. A gente percebe que foi tudo um preparo de Deus para a gente utilizar no campo. Então não é só para o benefício nosso, mas é para o benefício do reino, para o avanço do reino, né? Então o propósito sempre foi de Deus e o propósito dele é muito maior, né? Então hoje a gente tem essa clareza, tanto da parte da Jéssica quanto da minha parte, e a gente tem escutado bastante, vocês vão ao campo missionário, vocês vão descobrir talentos e dons que vocês só vão desenvolver no campo. É isso aí. Cara, até assim, tem muita gente que acha que eu sou muito envolvido com a parte de tecnologia. Eu gosto, mas eu não era um cara assim. Mas no campo eu vi a necessidade de entrar na rádio. E era uma oportunidade muito grande, né? Tanto na rádio que não era cristã, quanto na outra. E aí eu falei, cara, como que eu entro na rádio? Falei, aqui eu cheguei a participar de uns programas e tudo, mas lá eu vou iniciar um programa de rádio. Aí eu fui ver como funcionava e tudo. Aí eu fui num sebo, né? Um lugar de venda de livros e tudo, e achei um curso de comunicação e marketing. E dentro dele tinha a parte também de locução, de falar para a câmera. Aí eu comecei a buscar. Cara, me preparei, iniciei um programa de rádio. Aí comecei na área de comunicação. Entrei para uma rádio, comecei a fazer um programa de 11 à meia-noite, numa rádio. Aí gostei do negócio, comecei a interagir, criar coisas disso. Aí fui querer entrar para a área de televisão. Aí eu fui num estúdio para ver quanto que era caríssimo. Eu armei na cozinha da minha casa um estúdio, fiz um chroma key com cartolina verde, com uma Sonyzinha, uma câmera que eu tinha. Comecei a fazer lá, comecei a olhar porque eu falei, cara, isso é caro pra caramba. Eu vou aprender a fazer isso porque primeiro vai ficar barato para mim e eu posso ajudar as igrejas. Aí eu comecei a entrar para essa área de câmera,
o audiovisual, essas coisas todas, por necessidade. A pandemia, cara, a gente ajudou muita gente que não sabia mexer com isso. Até hoje a gente ajuda muita gente. A ideia do Divulga é para cooperar com empreendedores, com gente que não tem recurso e não sabe como começar. E nunca imaginei de mexer com esse negócio, cara. E hoje, assim, hoje a gente ajuda missionários, pessoas que estão envolvidas nisso com a ideia da tecnologia. Então eu sou um cara da área digital por necessidade, mas aprendi. Então, de verdade, no campo, ele te dá ferramentas e te treina para é um seminário condensado, intensivo, que de repente, quando você olhar para trás, eu falei, nunca imaginei que eu ia estar fazendo esse tanto de coisa. E assim, vamos lá. Você já está aí nos últimos dias, né, para poder viajar, para poder ir embora. E qual é esse processo, cara, antes de sair, né, do Brasil? Como está sendo para você, né? Entre você se identificou o chamado, fez a comunicação com a liderança e tudo, e agora vai. Como que é esse processo? É só pegar um avião e ir? Essa é a parte fácil. Eu acho que muita gente entende assim, vou ser missionário, vou entrar no avião e vou embora. Não tem essa possibilidade, né? Não é a forma correta. Tudo começa na igreja local, criando raiz, frutificando na igreja local, e a igreja local vai ser um termômetro muito importante, de fato, para se posicionar quanto ao campo missionário. Porque a igreja local ela vai olhar para o obreiro, vai olhar para o candidato e ela vai identificar. E ela vai sinalizar e vai apoiar, e vai investir. E o que aconteceu conosco, tanto comigo quanto com a Jéssica. E Deus vinha falando conosco há alguns anos sobre isso, e todas as coisas foram contribuindo para que chegasse nesse momento. Até que a gente falou, enfim, não tem como mais fugir. Vambora. Mas só que não é esse vambora, né? É comunicar para a liderança e se submeter ao processo. Porque uma das falhas que a gente acaba cometendo às vezes é querer pular etapa. E a fidelidade no processo vai determinar muito do nosso sucesso. Há pessoas que têm uma boa ideia, têm um desejo, é genuíno, é louvável, mas acabam queimando etapa. E numa corrida, quem queima o tiro de largada tem que voltar. Sim. Então a gente não pode queimar a largada e nem pular a etapa. E como que é essa etapa? É o preparo. Então a gente está nesse preparo há mais de um ano. Em estudar o país, aprender o máximo da sua cultura, mesmo à distância, entrar em comunicação com os nativos, se equipar financeiramente também, emocionalmente, psicologicamente, ver a questão da saúde, estudar sobre missiologia, antropologia, porque abre demais a nossa visão. Nos tira da zona de conforto e faz a gente olhar fora da bolha. Porque, infelizmente, há ainda pessoas que acham que o evangelho é um pacotezinho e tudo tem que estar dentro desse pacote. Se vê uma coisa fora, é herege. Então, a nossa visão de mundo mudou completamente. De ver outras culturas. A gente consegue perceber que Deus ele vem se comunicando com o homem há muito tempo, há muitos anos, de várias formas, de várias maneiras, e que às vezes até nos choca pela nossa cultura, pela nossa visão limitada. Então a gente está nesse preparo, vê documentação, documentação das crianças, e o processo de abrir mão. Vende isso, vende aquilo outro não tem como vender, então dá, tem que se desprender mesmo, tem que abrir mão, tem que se abnegar. Mas Deus vem nos treinando já antes quanto a isso, né? Então, porque, pastor Alex, eu vejo que o evangelho é tudo. É tudo. Deus não nos pede uma fração da nossa vida, uma fração do nosso coração, um pedaço do nosso sonho, uma parte da nossa família. Ele pede tudo. Tudo. E a gente foi experimentando isso. Então eu quero até me dirigir a você que está nos assistindo, a confiar no governo de Deus.
descansar no governo de Deus. Faça sempre a sua parte, mas descanse no governo de Deus. Quando há ali a multiplicação do pães e peixes, quando o texto fala em Lucas que quando Pedro ele chega ali à margem da praia, depois da sua pesca maravilhosa, eu acredito que foi o maior retorno, né, humanamente falando ali. Vale a pena ter Jesus no barco e obedecer ele. E o que ele faz? Ele larga tudo e segue Jesus. Então é isso tudo. E o processo do pré-envio é você estar disposto a abrir mão daquilo que você se agarra com unhas e dentes, enquanto Deus fala, deixa isso para trás, abra mão disso, porque tem um propósito maior. Eu lembro, testemunhar aqui rapidamente, eu estava em uma empresa e eu era o responsável pela manutenção de uma rede de restaurantes na Zona Sul. Então, financeiramente, estava muito bem. E eu lembro que quase todo final de semana que a gente tinha livre, a gente estava em Ilha Grande. Sem preocupação de nada. Lugar ruim. Lugar ruim, né? Mas chegou um momento em que eu não tinha muito tempo para nada. Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para o ministério. E isso começou a me incomodar, porque a Esté nasceu. E quando a Esté nasceu, aumentou o senso de responsabilidade. Não, agora mesmo que eu não posso falhar. Tem que trabalhar e trabalhar em dobro. Mas isso começou a atrapalhar na nossa vida, né? Eu não acompanhei muito o crescimento da Esté nessa época. Bebezinha, mas não acompanhei. A igreja foi ficando de lado. Isso começou a me incomodar. Eu comecei a orar ao Senhor, falar, Deus, me ajuda. Como é que eu vou fazer? Eu não posso abandonar minha família, mas eu sei do ministério que o Senhor me entregou. O que eu vou fazer? E eu fiquei nessa oração há um tempo, pastor. Há um tempo orando, e Deus responde. Deus, ele fala. E usou uma pessoa e falou assim, olha, Deus sabe, Henrique, que você precisa trabalhar, porque você tem que sustentar a família, né? Mas Deus fala que você tem que tomar uma decisão e você já sabe qual é a decisão que você tem que tomar. Eu falei, eita. Eu sabia qual era a decisão. Passou um tempo, eu continuei em oração e eu tive um sonho. E Deus falava claramente comigo, você vai no seu trabalho amanhã e você vai pedir conta. Pode pedir conta porque eu garanto. Aí o que eu fiz? Eu não pedi conta. Fala de novo, Senhor, confirmação. Senhor, não quero ser abusado, mas se o Senhor usou uma pessoa, falou comigo, mas tem uma companheira, ela comigo é uma só carne. Vou conversar com ela, é o último sinal que eu peço. Testifica no coração dela. Chamei a Jéssica, olha, a gente precisa conversar. Ela fala, eu falei, tenho orado há um tempo e Deus falou para eu pedir conta. Ela olhou sério, porque a Jéssica ela é muito mais pé no chão do que eu. Muito mais pé no chão do que eu. Ela, Deus falou contigo, Henrique? Falou. Tem certeza? Tenho. Se Deus falou com você, vai lá e pode pedir conta. Aí eu falei, Jéssica, a gente tem uma criança. Deus falou contigo, não falou? Então vai lá e pede conta. E eu fiz. Cheguei no trabalho, chamei o meu gestor, falei, só trabalho só esse mês, porque eu estou pedindo conta, vou fazer minha carta. Que isso? Não, estou pedindo conta. Não faz. Eles me chamavam de Carlos no trabalho. Carlos, não faz isso, Carlos. Tua filha não tem 1 ano. Eu falei, eu sei. Tu tá procurando outro emprego? Eu falei, não. Tem uma proposta feita para você? Eu falei, também não. Vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar o seu salário. Eu ganhava bem. Vamos dobrar o seu salário. Eu falei, não. Tô pedindo conta porque Deus mandou eu pedir conta. E ele falou que garante.
Tu é maluco? Ouviu uma voz aí na tua cabeça e vai fazer uma besteira dessa. Tu é maluco? Porque, de uma certa forma, empreender também é um passo de coragem e fé, né? Apesar de todo estudo, de toda a preparação, mas também é uma atitude de fé. E eu pedi conta, cheguei em casa, eu falei, e agora? Jéssica chegou para mim e falou, vamos viajar. Falei, Jéssica, você não trabalha mais, porque já tinha sido acordado entre nós que ela iria ficar com a criança, até a criança crescer um pouco e depois ela retornaria. Falei, Jéssica, você não trabalha mais, eu não trabalho, a gente tem uma filha que não tem 1 ano, ela, vamos viajar. E a gente começou a se organizar para viajar, mas só que eu recebi um telefonema e era uma entrevista. Eu falei, tudo bem, eu vou. Fui, passei na primeira etapa, eles não quiseram falar onde que era. Passei na segunda com o engenheiro, fiz a prova, passei. E depois, já para entregar os documentos, eles falaram que era uma rede hospitalar, né, multinacional, grande. Falei, tá, mas como é que meu currículo veio parar aqui? Que eu não botei currículo. Seu Carlos, a gente não tem como falar não, mas estava aqui o seu currículo. E você vai entregar os documentos nesse dia, vai fazer os exames e depois vai fazer a integração, já pode começar. E quando eu peguei o papel, eu olhei, eu falei, não tem um problema. Nessa data aqui eu vou estar em viagem em família. E ele falou o seguinte do RH, não tem problema não, seu Carlos. O senhor pode viajar com a sua família tranquilo. Quando o senhor retornar de viagem, o senhor traz a documentação, faz os exames e o senhor começa a sua integração. Então a gente percebeu que Deus, ele tem o controle de tudo. E ele já vem nos preparando para chegar nesse ponto de abrir mão de tudo. Assim, não é a primeira vez, né, que você faz. Agora, pegando lá você falou sobre a questão do Pedro, né? Pedro poderia olhar para aquela quantidade de pesca dentro do barco dele, a rede cheia, e poderia ter uma percepção assim, Deus está comigo, vou voltar para o mar porque ele está abençoando esse negócio. E o convite de Jesus foi, cara, não estou preocupado com a quantidade de peixe que você tem, como foi com o jovem rico, né? O teu empreendimento, os teus recursos não chamam minha atenção, eu quero você. Vá lá, vende tudo, dá aos pobres, depois tu vem e me segue. Chega uma hora que o dinheiro não tem tanto valor assim. O recurso não tem tanto valor assim. Eu acho que muitos empreendedores, gente de negócio, né, entram nessas crises quando toda a conquista dele, os dinheiros, os recursos, já não importa tanto, cara. Não importa se a empresa vai crescer tudo, porque assim, falta alguma coisa. Que aí é o que a gente tem compartilhado, né, eu e o Jonas, de que você existe para um empreendimento maior. Você existe para um propósito maior. A minha empresa, o meu negócio, ele deve servir a um propósito maior do que eu trazer recursos para a minha vida, do que a minha troca de carro, do que a compra da minha nova casa ou as minhas viagens. Então vai ter hora que esses recursos devem servir um propósito muito maior. Há pouco tempo eu tive com uma família empreendedora e eu estava falando justamente sobre isso. Quantas pessoas Deus abençoa através do seu negócio? Quantas pessoas que entram na sua empresa e comem porque são famintas, bebem água porque tem sede. Se nós fizermos a um dos pequeninos de Deus, estamos fazendo a ele. Quanto do seu negócio é investido para poder agradar a Deus? Talvez tenha pessoas que estão ouvindo a gente, não crê em Deus, em nada, mas sabe que lá no fundo toda a existência deveria estar servindo a alguma coisa que às vezes não sabe explicar. Nesse momento, você é um pastor, você poderia estar vivendo uma segurança de um ministério pastoral aqui no Brasil, com as garantias que a instituição pode te dar, você ficando aqui, a sua profissão, né? Mas a profissão e a vocação, cara, está incluída. As pessoas me perguntam por que eu me tornei assim, pô, tu voltou para a realidade secular? Eu nunca estive na realidade secular. Eu sou um ser humano que vive nas duas realidades, espiritual e secular,
E a minha vida é em missão. Eu estou em missão em qualquer lugar que eu estiver. Seja numa empresa, seja num púlpito de uma igreja, seja servindo um centro de recuperação, que é os lugares que eu vou, seja num abrigo com crianças órfãos, no lugar que eu estiver, o que eu estiver fazendo deve ser para a glória de Deus. Tudo, né, que a gente venha fazer deve ser para a glória de Deus. Nesse momento, o que está em xeque, o que está no papel, não é um contrato, não é a garantia, não são os recursos. Você está indo para um lugar perigoso, você está colocando a sua família em risco, você está colocando a sua vida em risco e você está dando um salto na escuridão do entendimento, mas não da fé. Porque a gente sabe o que está do outro lado, porque Deus está lá primeiro, né? Então, ele está te aguardando. E por que fazer um negócio desse e não se preocupar com a garantia, cara, e com a segurança? Essa é a busca de todo mundo, segurança e estabilidade. Né? Mas só que a gente não tem que ficar se agarrando a isso, né? Quando a gente entende o nosso propósito, a gente segue em frente. A gente tem coragem para enfrentar e passar pelos riscos. Mas eu fiz uma pergunta para Deus muito séria quanto a isso. Quando eu recebi a informação que Burkina Faso, nesse ano de 2023, subiu 10 posições como um país onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. Porque Burkina Faso compõe a janela 1040. Uhum. Era 33º, hoje está em 23º. Quando eu recebi essa informação, eu me recolhi, em particular eu fui orar. Eu falei, Deus, eu aguardo essa promessa há 17 anos. 17 anos atrás, o Senhor falou comigo que iria me levar. E eu sempre expus o desejo de ir para a África e assim o Senhor carimbou e disse amém. E o Senhor está me enviando nesse exato momento com a minha família. Se fosse só eu, ok. A gente se vira aqui, se vira ali. Mas eu tô indo com uma esposa, tô indo com 2 filhas pequenas, uma de 4 e uma de 2 anos. Isso tá me levando nesse momento onde a perseguição aumentou. E o Senhor me tranquilizou de uma forma muito, muito clara. Ele falou, Henrique, isso para mim não muda nada. Essa diferença no ranking como país, onde os cristãos são mais perseguidos, isso para mim não altera. Eu não mudo a partir disso. Mas eu quero que você entenda que o melhor lugar e o lugar mais seguro para se estar é no centro da minha vontade. E é nesse momento que eu estou te enviando para lá. Isso trouxe paz ao meu coração. Por quê? Porque a minha segurança está nele. A minha esperança está nele. A minha confiança está nele. A minha estabilidade está nele. Então, estamos indo sim para um país perigoso, muito instável politicamente, a segurança é precária, há um histórico muito triste de golpes militares, de guerras civis, entre outras coisas que têm acontecido na atualidade. Mas a gente está seguro, a gente está em paz, porque a gente está indo não somente porque Deus está nos mandando, mas há uma garantia de que Ele está conosco. E independente, Pastor Alex, da consequência, do que vai acontecer ou não, isso aí não é da nossa responsabilidade, porque nós estamos debaixo da obediência. Debaixo da obediência. E há pessoas que possam estar nos vendo, nos ouvindo, que creem em Deus ou não, mas todo mundo sabe como é gostoso mudar a vida de alguém. Todo mundo sabe o gosto e o prazer que há, né? O contentamento da nossa alma de fazer o bem para alguém. Então a gente está aí, né, no final do ano, né? Todo mundo fala do espírito natalino e eu enxergo o Natal como missão. É isso aí. Natal é missão, não tem como desassociar, porque ele nos enviou esse Cristo maravilhoso, né? O menino nos nasceu, o Emanuel, Deus conosco, é missão.
Ele foi o primeiro presente para nós, e o primeiro a dar o presente foi o próprio Pai, o próprio Deus. E a gente quer presente, é melhor aprender a dar, né? A entregar. Porque coisa boa é dar, né? Dar é melhor do que receber. Então, assim, a gente tem essa plena convicção de que a nossa segurança, ela está em Deus. Ela está em Deus. Isso é muito bom. Bom, gente, a gente está aqui tendo esse papo aqui muito bacana sobre vocação, sobre quando os recursos, a segurança, quando o bem não está em primeiro lugar, né? E a gente vive uma realidade hoje, você vê um monte de vídeos, né, do pessoal dando dinheiro para morador de rua, e você vê aquela alegria, aquela coisa toda. A gente fica feliz, né, quando vê alguém que precisa ganhando um dinheiro, uma cesta básica. Esse dia eu vi que o cara levava uma senhora dentro do mercado e mandava lá comprar o que ela quisesse, e tá. Mas você vê alguém que estava morto e voltar a viver. Uma outra coisa é você ver alguém que era uma desgraça da sociedade e se tornar um cidadão que dá fruto para a sociedade. Isso, mesmo, não tem comparação, né? E é isso que vocês vão fazer lá, né? Tem meninas, crianças que não têm perspectiva de vida, não sabem onde chegar, mas vocês podem levar esperança, né, para essa escola, vocês podem levar esperança para jovens, para adultos que estão lá sem esperança, e é de verdade dizer que um menino nasceu e ele é rei, ele reina e ele pode transformar a vida deles, né? E para a gente chegar já caminhando aí para o final, você vai receber recursos para estar lá nesse período, né? Que aí é onde entra a questão do pessoal, né? Onde que vai o dízimo da igreja? Aí que está um exemplo, né? Uma família sendo enviada para um outro país que vai receber recursos, né, da igreja evangélica, no caso dele, Igreja Metodista Wesleyana, para poder viver lá. Sabe cuidar muito bem, aqui eu dou o meu testemunho, né? Uma igreja com uma estrutura muito boa, que sabe cuidar bem dos seus obreiros. Então ele será bem cuidado, está bem amparado, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Pastor Moisés, pastor William, coraçãozão de pastor Moisés tem uma visão ampla, grande, calado às vezes, mas aquela cabeça está maquinando coisas boas para o reino, e você vê coisas acontecendo. A Vilza, que dispensa qualquer tipo de coisa, porque é uma mulher de Deus, é uma mulher requisitada em tudo quanto é lado, então você tem alguém que sabe o que está fazendo, cuidando do coração e da vida. O Gilead e tantos outros lá que estão, a liderança é responsável com isso. Nenhum missionário pode reclamar que passa necessidade, porque ainda que seja o básico, vai chegar. Mas se outras pessoas podem se tornar parceiros, né? Parceiros ministeriais, parceiros da missão, e talvez você é um empresário, um empreendedor, quer começar a enviar em coisas que são maiores do que recursos aqui, o crescimento da empresa, você já tem um link? Sim. De compartilhar. Sim. Eu estou falando aqui, né, porque eu acho que tem, né, o link lá da contribuição. Tem. A gente vai colocar na descrição, você vai entrar, é uma página pessoal e você tem como contribuir com o que ele vai estar fazendo na África. Quer ir para a África e ajudar de alguma forma? Aqui está uma oportunidade de você ir para um outro continente, e parte dos recursos da sua empresa, do seu negócio, está como semente nesse lugar, né? Pastor Carlos Henrique, obrigado, cara. Muito obrigado. Aqui daria para a gente ficar o dia inteiro conversando, batendo papo, né? Mas espero realmente que Deus o use, que pessoas sejam alcançadas, que você cresça, porque o obreiro que pensa que alguém que está indo, é doido, é maluco, não sabe que está perdendo, cara. Deus me forjou no campo missionário. Isso vai acontecer com você, acontece com todos os missionários. Mas tenha convicção disso mesmo. Antes de você chegar lá, ele já estava. É verdade. E você é a resposta do clamor das pessoas. E quando você achar que você é pequeno demais para lá, tenha certeza que é verdade, mas o teu Deus é grande pra caramba. Ele vai te ajudar. E é por isso que ele está te enviando. Deus usa coisas pequenas, pessoas humildes, para usar na sua obra, né? Deixa aí as suas últimas considerações aí para nossos ouvintes. E convido alguns para ir contigo, né? Amém. Um prazer estar aqui. Esse bate-papo foi muito gostoso, muito bacana.
desde o momento que cheguei ali no bastidores, né? A gente bateu um papo, foi muito bom. E que isso possa repetir outras vezes, né? Mas eu gostaria agora, nesse momento, de me direcionar a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Talvez o recurso da sua empresa, né, talvez não tenha feito um sentido mais assim, para a sua vida. E você pode dar um sentido, né, nos ajudando nessa obra, investindo em vidas. O maior empreendimento que podemos fazer é na vida de alguém. O retorno não atinge somente uma pessoa, mas acaba tendo consequências para toda a sociedade. Nós podemos sim fazer algo. Então, gostaria de convidar você. Você vai ter acesso ao link. Você pode estar acessando, pode estar nos contatando, pode estar nos ligando. A gente pode bater um papo. Estamos abertos quanto a isso. Tem um filme, se eu não me engano, o nome é Lucy. E no finalzinho, quando ela está prestes a se transformar num pendrive, né? O pessoal fala isso. E o ator Morgan Freeman, ele fala assim, o que eu vou fazer com todo esse conhecimento? E ela fala, multiplique. Multiplique. Ou seja, é a força de transformar a vida de alguém. Então você, empresário, empreendedor, pode ir à África e especificamente Burkina Faso comigo, através da sua ajuda, da sua contribuição. Então, esteja convidado a fazer parte desse projeto. Que Deus possa nos abençoar sempre, nos direcionar sempre à sua vontade, e o propósito dele sempre será maior do que o nosso. Amém. Bom, gente, obrigado. Aqui relembrando, a gente tem uma playlist, né? E aí a gente vai ter uma mistura aqui, né? No Divulga vai ter dias que é bate-papo sobre dinheiro, vai ter o bate-papo sobre área jurídica, vai ter um bate-papo sobre empreendedorismo, vai ter gente animada, vai ter outros que vão estar falando, bota o pé no chão e tá. A nossa ideia aqui é receber todo mundo. Você é o nosso convidado, se você tem um negócio, um empreendimento, uma história muito bacana de vida e que você quer compartilhar, você quer falar, faça contato com a gente, você é bem-vindo aqui, gravar com a gente não cobra nada e também não te paga nada. O que você vai levar se quiser, o conteúdo da gravação para você usar nas suas redes sociais ou então fazer uma parceria aqui com a Divulga e ser um cliente nosso e estar trabalhando com a gente. Que Deus possa abençoar você, o trabalho de suas mãos, o seu negócio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir as nossas redes sociais e compartilhar essa história, esse bate-papo aqui com outras pessoas, ok? Até o próximo, fica com Deus e na próxima a gente vai ter aqui uma surpresa.